eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são foco das avaliações de linguagens. Preste atenção para lembrar de tudo na hora da prova. Bons estudos e vamos lá! Nós vamos falar nessa aula sobre o descritor 20. Descritor 20. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos lá? Descritor 20. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Parece bem grande, mas nós vamos por parte, nós vamos conseguir entender, simplificar esse descritor aí. Então vamos lá. Reconhecer. O que é reconhecer? É saber identificar, diferenciar. E o que eu vou ter que identificar aí? As diferentes formas de tratar uma informação, de lidar com uma informação na comparação. O que é comparar? É analisar o que é igual e o que é diferente de textos que tratam do mesmo tema, o mesmo assunto, em razão das condições, as situações ou as circunstâncias em que ele foi produzido e aquelas que será recebido. Parece complicado, mas não é. Esse descritor, ele quer trabalhar na gente a habilidade de conseguir comparar textos que são diferentes, mas falam do mesmo assunto. Então, assim, a gente vê algumas questões que colocam lá o mesmo assunto com textos de características diferentes para ver se a gente consegue identificar aquele tema, aquele assunto. Então, nós vamos trabalhar com essa comparação. O que é comparar? Perceber o que é diferente, o que é igual, além do tema. Então, o descritor 20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. O que nós vamos nos perguntar quando a gente encontrar textos aí sobre o mesmo tema, mas que são diferentes? Nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Quando colocar lá na questão vários textos diferentes sobre o mesmo tema, a gente vai ficar ligado, vai ficar esperto. Ou eles vão querer saber o que eles são iguais, o que eles são semelhantes, ou a diferença entre eles. Então, tá certo? Quando vier aqueles textos diferentes lá, falando do mesmo assunto, do mesmo tema, nós vamos tentar identificar o que eles são diferentes e o que eles são semelhantes. Então, vamos trabalhar isso na prática para a gente poder identificar melhor? Nós vamos trabalhar agora algumas atividades do Caderno de Atividades Escritores de Língua Portuguesa, 8º ano, primeiro semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá, uma explicação sobre a charge. A charge, por meio do humor, faz uma crítica a algo ou a alguém. Ao contrário do cartoon, é temporal, ou seja, trata de um assunto ocorrido na atualidade. A notícia é um texto jornalístico midiático, cujo objetivo é informar os leitores sobre assuntos diversos do dia a dia, tanto local quanto regionais e mundiais. Apresenta geralmente no início do texto uma lead que traz informações básicas sobre o acontecimento. Pode ser publicado em veículos diversos como jornais, revistas, nas versões digitais, impressas, sites, etc. Então, a gente está vendo aí a diferença de charge e notícia. Então, esses dois textos nós vamos trabalhar com eles. Vamos lá. A charge e a notícia a seguir foram produzidas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Ambas tratam do mesmo assunto. Mas o que será que diferencia esses dois textos? Vamos conferir e aprender mais sobre as suas características? Nós estamos trabalhando o descritor 20. Nós vamos reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que ele será recebido.
Quais os dois textos nós vamos trabalhar? Trabalhar a charge e a notícia. Vamos lá ler os textos para a gente entender mais. O título da charge é Craque. Então, na primeira parte, nós temos um adulto e uma criança, e a criança diz assim: quero a camisa 10 da seleção. E o outro adulto responde: do Neymar? Aí a criança diz: não, da Marta. Então, nós temos aí os personagens que estão tentando aí, um está tentando vender uma camisa, o outro está comprando, e aí essa confusão na interpretação da camisa 10. Então, vamos lá para as questões, primeiro sobre a charge. Questão 1. Sobre a charge lida, responda as questões a seguir. O que o menino representado na charge deseja? O que ele fala no início? Ele fala, quero a camisa 10 da seleção. Então, qual é a resposta? O menino representado na charge deseja uma camisa da seleção brasileira. Letra B. Que confusão o vendedor fez em relação ao desejo do menino? Então, o menino pede a camisa 10 da seleção. E o que o outro adulto, ele pergunta, do Neymar? E o menino fala que não, que é da Marta. Então, qual é a resposta dessa questão? O vendedor pensa que o menino quer uma camisa do Neymar, mas ele deseja uma camisa da Marta. Letra C. O que essa confusão na comunicação provoca? Então, a confusão na comunicação provoca o humor do texto, porque como humor, a gente quer dizer a quebra da expectativa, né? A expectativa do vendedor fosse a do Neymar. Só que o menino não, ele não quer a do Neymar, ele quer a da Marta. Então, provoca um humor que tem a quebra da expectativa aí. E qual é a crítica presente na charge? Qual é a crítica? A resposta é que a crítica é a valorização do futebol masculino e não valorização do futebol feminino. Falou a camisa 10, automaticamente pensou que é do Neymar. Então, nem lembrou que a Marta, uma grande jogadora brasileira, também é camisa 10. Então, é isso que a charge está criticando aí. A valorização do futebol masculino e a desvalorização do futebol feminino. Então, vamos lá agora a questão 2. Ela vai tratar sobre o segundo texto, que é a notícia sobre Neymar. Vamos dar uma olhada nesse texto aí, a notícia de Neymar. Nós temos, o título diz assim: virou moda, torcedores em Manaus trocam Neymar por Marta em camisa. E aí a gente tem a foto do Neymar, temos a foto da Marta. E essa questão 2, ela quer saber sobre o primeiro parágrafo do texto, que é chamado de lead. Esse primeiro parágrafo de uma notícia é completamente importante, porque sempre no primeiro parágrafo, lead, tem que responder 6 perguntas. Quem, o que, onde, quando, como, por quê. O que são essas perguntas? O quem está perguntando os personagens envolvidos. Então, nesse primeiro parágrafo já tem que ter essa informação. O que é o fato, o que aconteceu? Onde é o local, quando é o momento, o como, alguns detalhes e o porquê, o motivo. Então, no primeiro parágrafo, a gente já tem que ter essas respostas. Vamos ler o primeiro parágrafo. A atitude do jovem Bernardo, que riscou o nome de Neymar de sua camisa e escreveu o de Marta, começa a ser copiada nos estádios pelo Brasil. Nessa terça-feira, vários torcedores seguiram a ideia do menino na Arena da Amazônia para ver o duelo entre o Brasil e a África do Sul pelo futebol feminino da Rio 2016. Então, vamos ver se a gente consegue identificar as respostas a essa pergunta. Quem são os envolvidos? São os torcedores. Eles começaram a riscar o nome do Neymar, seguindo o exemplo de Bernardo lá, e colocar o nome da Marta. O que aconteceu? Esses torcedores, eles riscaram o nome de Neymar e escreveram o nome de Marta na camisa da seleção. Onde? A gente fala assim, ó, a Arena da Amazônia. Então, onde que acontece? Está acontecendo no Amazonas. Quando a gente volta aí, quando a gente vê essa lead, a gente fala, nesta terça-feira. Então, quando a gente volta na data da publicação lá, a gente vai conseguir identificar, olhando a data da publicação, que essa terça-feira quer dizer 9 de agosto de 2016. Agora, o como não é tão informado, por quê? Porque a lead,
ela trabalha com algumas informações para depois explicar direitinho como. Traz informações primárias para deixar o leitor interessado em descobrir como que aconteceu a história no restante da notícia. E a letra F. Por que aconteceu isso? Porque o futebol feminino estava superior ao masculino nas Olimpíadas. Então, a gente percebeu aí que, nesse primeiro parágrafo, nós conseguimos responder quase todas essas questões aí, porque esse primeiro parágrafo tem que responder essas questões. Questão 4. Agora, comparando os dois textos. Compare os dois textos, a charge e a notícia, e anote a seguir quais são as características de cada um quanto à estrutura, linguagem verbal, não verbal e objetivos. Então, a resposta para essa questão é: a charge é composta por ilustrações e tem balões de fala. Além disso, tem um sentido de humor. Já a notícia tem a foto dos jogadores, tem a manchete, tem a lead, não tem sentido de humor, usa a linguagem direta. O objetivo da charge é entreter e fazer uma crítica. Já a notícia é de informar. Então, voltando ao descritor 20. O nosso descritor, nós estamos trabalhando com a habilidade de reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Nós estamos trabalhando dois textos. Qual é o tema? Nós estamos trabalhando a questão do futebol feminino e o futebol masculino. Os dois textos estão tratando a mesma coisa. Só que um texto, ele é a charge, tem os balãozinhos, tem ilustrações, tem humor. E a notícia não, já é uma linguagem mais formal, o objetivo já é apenas informar. Então, os dois tratam do mesmo tema, só que eles se diferenciam na estrutura, na forma de estruturar, no objetivo de cada um. Então, tá vendo como que a gente vai trabalhar esse descritor? É nesse sentido de olhar lá, identificou o tema, mas a gente perceber que os textos eles podem falar da mesma coisa, mas trabalhar com essa informação de forma diferente. Agora, para ver se você aprendeu mesmo, nós vamos para o desafio agora, é sua vez. A questão 6, ela fala assim: sobre a charge e a notícia lidas, é correto afirmar que a charge informa sobre o assunto, enquanto a notícia faz uma crítica a ele. Será que a charge informa e a notícia critica? Letra B. A notícia informa sobre o assunto, enquanto a charge faz uma crítica a ele. Letra C. Tanto a notícia quanto a charge informam sobre o assunto. Letra D. Tanto a notícia quanto a charge fazem uma crítica ao assunto. E aí, qual é a resposta? O que você acha que elas estão fazendo? O que elas são iguais? O que elas são diferentes? Deixa a resposta nos comentários para ver se você conseguiu entender a diferença aí de um e de outro. Nesta aula, nós vimos o descritor 20. Descritor 20. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido. Então, o que nós vamos desenvolver com esse descritor? Nós vamos trabalhar a habilidade de identificar os textos que são diferentes, mas estão falando do mesmo tema, o que tem de diferente e o que tem de igual entre eles. Então, descritor 20. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que será recebido. Sempre quando a gente encontrar textos diferentes falando do mesmo tema, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar, peraí, em que esses textos são semelhantes ou eles são diferentes? Entendido? Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!